Muito bom dia, igreja, muito bom dia. Estou aqui mais uma vez para meditarmos no tema das células para essa semana. E seguindo aí o Sermão do Monte, nós chegamos então nos juramentos. Os juramentos são uma coisa muito interessante, né? O pessoal fala, não pode jurar, jurar é pecado, né? Na verdade, Jesus não define aí o juramento como um pecado, né? É, não é nem, quando ele fala não jureis, né? Não é nem essa conotação de proibição, de que é no sentido de fazer a gente pensar algumas coisas que são importantes nesse processo, né? E o que aconteceu com o juramento? Porque o juramento em si era uma cultura do povo judeu. O juramento era alguma coisa que era comum ser feito em contratos, né? Você não tem cartório, você não tem documentos sendo assinados, você tem uma assembleia que se reúne, os líderes da cidade, os anciãos da cidade se reúnem para julgar, para decidir, né? E aí, sobre o testemunho, né? Sobre o testemunho da liderança de uma cidade, as pessoas decidiam, contratavam, vendiam, compravam, se casavam, faziam essas movimentações assim mais sérias, né? Mais solenes. E dentro os juramentos eram usados, né, para isso muitas vezes. Então, o juramento em si não era alguma coisa que era ruim, nociva. O problema é quando você começa a criar um jeitinho para fazer as coisas, né? É uma coisa bem de brasileiro, principalmente carioca. A malandragem carioca é claramente vista aqui no comportamento dos judeus, no posicionamento dos judeus. Jesus, ele vai falar sobre os juramentos e ele diz assim, Mateus 5, verso 33, é isso. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Então, não jure falsamente, né? Você não pode usar o juramento para mentir, para enganar. Não jure de forma leviana, não jure falsamente, mas, deixa eu me achar aqui, cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, o seu não, não, e o que passar disso vem do maligno. É muito fácil você jurar pelo céu, né? O que vai acontecer com o céu? Nada vai acontecer com o céu. É fácil você jurar por uma cidade, né? Por Jerusalém, como eles estavam fazendo lá, mas o que vai acontecer? Se você estiver sendo falso, mentiroso, o que vai acontecer com Jerusalém? Então, assim, os juramentos começaram a ficar muito vagos, né? E demonstrando que a pessoa já não tinha mais respeito por essas coisas, usava essas coisas de forma leviana. Tem um outro texto que também fala sobre isso, Jesus falando sobre o juramento. Ele diz assim, Mateus 23, 16 a 22, diz, ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Aí Jesus fala assim, cegos insensatos, quem é mais importante? Que é mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro?
Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Aí Jesus fala de novo, cegos? O que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Então, a mesma fala de Jesus, né? A mesma pessoa falando, né? Jesus falando sobre o juramento e não exatamente condenando o juramento em si, mas condenando a maneira como se fazia aquilo. O que acontece? Não se podia falar o nome de Deus em vão, era lei, era mandamento. E aí as pessoas tinham ainda algum zelo pelo nome de Deus. E aí, para evitar falar o nome de Deus, juravam por outras coisas. E aí, o que acontece? Alguém queria se livrar do cumprimento do juramento que fez, porque talvez tenha jurado alguma coisa, fez um juramento que envolvia um tempo muito longo, um período muito longo, queria se livrar daquilo, ia lá no sacerdote, lá no doutor da lei, no escriba, e falava assim, como é que eu me livro desse negócio? Mas você jurou pelo quê? Eu jurei pela cidade de Jerusalém. Isso aí não tem importância, não. Se você não jurou em nome de Deus, como não tem importância, independente do que ele usou no juramento, ele deu uma palavra. E as pessoas começavam a usar um jeito para fugir do compromisso que tinham assumido. E eles estão quebrando com a verdade que eles estabeleceram. Então, assim, isso é muito, muito grave. Sabe, quem já não jurou na sua vida, né? Na sua infância, por exemplo, dizendo assim, juro pela minha mãe mortinha. Ainda bem que Deus foi misericordioso, senão não tinha mãe mais na terra. Não tinha mais mãe em lugar nenhum. Por quê? A gente falava assim, juro pela minha mãe mortinha. Mas, sabe, às vezes a gente estava mentindo, usava aquilo ali só para tentar convencer alguma pessoa sobre alguma coisa especificamente, e a mãe estava lá, e a mãe ficou bem, a mãe não aconteceu nada, a mãe continuou sã e salva, mas a gente se livrou de ter que assumir a verdade, se livrou de alguma coisa que a gente não queria fazer, ou enfim. Então a gente estava jurando falsamente, muitas vezes eu jurei falsamente, outras vezes era sinceramente, né, para reforçar o que eu estava falando, né, para que a pessoa acreditasse em mim. Não juro para minha mãe mortinha, na verdade, a coisa em si era verdade, eu estou usando essa fala para poder reforçar o que eu estou dizendo. Então, assim, era comum usar o juramento para reforçar uma fala sua, mas o pessoal começou a corromper isso, a distorcer isso e falar qualquer coisa só para garantir um contrato, só para garantir um compromisso e depois não se sentir pesado em quebrar esse compromisso. Então isso é alguma coisa muito, 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 muito grave. O foco, então, o foco de Jesus não é mudar um hábito ruim na vida do povo apenas, né? Mudar apenas um hábito ruim, mas é denunciar caminhos que foram inventados para se faltar com a verdade. Paulo fala lá sobre a armadura de Deus e ele fala sobre verdade. Uma peça da armadura de Deus é o cinturão, o cinto da verdade. Então, estar cingido da verdade é alguma coisa muito importante, muito fundamental, né? Porque, assim, algumas pessoas começam a distorcer as coisas, né? E às vezes você
falo alguma coisa dentro da igreja, assim, meu Deus, como você falou isso. Ah, você fez tal coisa dentro da igreja, dentro do templo, como você. Ué, mas quer dizer que fora do templo pode falar besteira? Fora do templo pode fazer besteira? Então, assim, as pessoas têm cuidado de repente não falar nenhuma mentira dentro do templo, mas fora do templo pode mentir à vontade. Quando eu estou longe dos meus amigos da igreja, por exemplo, eu não me preocupo de falar palavrões ou de contar uma mentira ou outra. Como assim? É crente de tempo integral, né? Na hora da ceia, então, na hora da ceia é uma coisa. Na hora da ceia, todo mundo quer pedir perdão, todo mundo se sente culpado, todo mundo é exagero, né? Mas há uma comoção e como se fosse um preparo para a ceia, mas como assim? E por os outros dias? E para os outros cultos? E para todos os outros momentos da nossa vida, a gente não prepara o coração, a gente não prepara a vida para poder estar em conformidade com a vontade de Deus. Quer dizer que precisa vir o momento da ceia, uma vez por mês, para eu lembrar que preciso sondar o meu coração. Então, essas coisas fazem parte de uma cultura que a gente tem, né? Então a gente tem cuidado de falar alguma coisa perto do pastor, por exemplo, né? Uma vez eu era garoto, aí teve uma história sobre um casal que foi no gabinete do pastor, e esse casal, não lembro se era o casal ou se era o rapaz, não lembro, mas ele foi lá e falou assim, pastora, era alguma conversa que envolvia a santidade no namoro e o pastor fez perguntas, alguma coisa que eu não me lembro nessa historinha, mas assim, uma dessas parábolazinhas modernas, né? E aí o pastor em algum momento perguntou assim, mas olha só, como é que tá o namoro de vocês? O que que você faz? Mostra para mim aí o que que você faz durante o namoro. Aí o rapaz fala assim, pastor, mas eu não posso fazer isso. Como é que eu vou fazer isso diante do Senhor? As coisas que eu faço no meu namoro? E aí o pastor falou assim, mas você não pode fazer diante de mim, mas diante de Deus você faz? Quer dizer que diante de mim você fica constrangido e envergonhado de fazer as coisas que você normalmente faz no seu namoro, mas na presença do Senhor você não tem nenhum constrangimento. Deus vê todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Então, a gente vai criando alguns pensamentos, algumas coisas equivocadas que nos dão licença, às vezes, para mentir ou para ser. Para não agir com temor, para não se preocupar em ser fiel às escrituras em alguns momentos, a gente pode, melhor, usando melhor a expressão, a gente se permite relaxar em alguns ambientes, em alguns momentos. Quantas pessoas falam assim, não, quando eu vou ao jogo no Maracanã, quando eu vou assistir o jogo de futebol, ali não, eu não falo palavrão, mas ali é a minha permissão para cantar aquelas músicas e falar, como assim? A gente precisa se cingir da verdade. Nós precisamos ser valentes pela verdade. Nós precisamos nos firmar na verdade. A gente não pode relaxar quanto à verdade. A gente não pode dar um jeitinho para não precisar falar toda a verdade. E é isso que Jesus está condenando. Jesus está vindo com força contra essa ideia equivocada que tinha virado cultura entre os judeus no seu tempo. Esse jeitinho bem brasileiro, bem carioca, de burlar os princípios, os valores, para faltar com a verdade, né? Então, não há lugares ou circunstâncias
onde devamos ser mais verdadeiros, em detrimento de outros lugares, né? Devemos andar em verdade sempre, pois Cristo, nosso Senhor e Mestre, define a si mesmo como a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Se somos seguidores de Jesus, só há essa vida para viver. Uma vida que é pautada na verdade. Eu coloquei aqui que eu já ouvi dizer que o Brasil é um dos países mais burocráticos que existe, onde há mais burocracia. Tudo é chato, tudo é complicado, tudo tem processos longos, lentos, desgastantes. Tudo é muito cheio de burocracia. Mas por quê? Porque da mesma forma que o Brasil é muito conhecido pela burocracia, também é conhecido pela corrupção. E a corrupção produz a burocracia, porque quanto mais corrupto é o povo, mais o sistema precisa se armar contra o povo, se proteger do povo, das fraudes, né? Então, assim, isso é alguma coisa muito grave. A corrupção no Brasil, a corrupção no Rio de Janeiro, a corrupção como um todo, não atinge só os governantes, os políticos, mas gente de todas as esferas. O camarada que pega a coisa do trabalho e leva para casa, sabe? Essa atitude que relaxa quanto a princípios, quanto a alguns valores importantes, isso vai deteriorando a sociedade de dentro para fora, né? Então a gente se acostumou que talvez mentir um pouquinho não tem problema, mentir para conseguir um benefício do governo, sabe? Omitir uma informação para poder não perder alguma vantagem, algum recurso, alguma coisa, e a gente vai relaxando quanto a essas coisas e quebrando princípios. Sabe, nós precisamos ter compromisso com a nossa palavra, compromisso com aquilo que a gente declarou, falou, né? Para fechar o estudo dessa semana, temos aqui Efésios capítulo 4, a partir do verso 17, vai dizer assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Não vivam mais como gentios. Essa coisa de mentira, de engano, era deles. Era da minha época de perdido, mas agora eu mudei em Cristo Jesus, né? O que acontece com os gentios? Eles são obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a vestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Olha só que coisa interessante. Paulo está falando assim, olha, não vivam mais como vivem os gentios, essa vida que vocês tinham antes, uma vida fútil, sem sentido, sem propósito, sem princípios, sem valores, essa vida foi deixada para trás. A nova vida que vocês têm em Cristo é uma vida que consiste em se despir do velho homem e se revestir do novo. Então, vocês se vestem desse novo homem que é nascido para viver em justiça e em santidade. Então, agora, lá fora, lá no mundo, os ímpios, os gentios, as pessoas que não amam a Deus, o que diz a palavra a respeito deles? Eles perderam toda a sensibilidade e se entregaram à depravação, cometendo toda sorte de impurezas. Eles ficaram obscurecidos no entendimento. Vocês não são assim.
Vocês precisam se mover de forma diferente, poderosa, sensível. E aí ele fecha no 25 dizendo: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Abandonar a mentira, falar a verdade. Diante disso, não precisamos de juramento, não precisamos reforçar a nossa palavra, não precisamos dizer assim: não acredite em mim. Eu estou falando para você diante de Deus. Não precisa disso. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, e que o que passar disso seja de procedência maligna. Amém? Que Deus te dê graça, meu irmão, nessa semana, que Ele te fortaleça, que sua célula, que a célula seja uma bênção, seja um ambiente de crescimento, edificação nessa semana, enquanto a gente medita nesses princípios que nos desafiam o coração e a alma. Amém? Deus abençoe vocês. Grande abraço.